Olá, meu querido estudante da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. Bem-vindo a mais uma videoaula de Filosofia do Ensino Médio. Eu sou o professor Fábio, eu vou estar com vocês aqui nessa aula, tá? Então, essa é uma aula da disciplina de Filosofia, aula número 4, do primeiro ano do Ensino Médio, tá? Eu sou o professor Fábio, como eu já falei para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui à nossa aulinha? Então, muito bem, pessoas. Olha só, tema de hoje, Sócrates. Não é aquele jogador de futebol lá da seleção brasileira. Se você falar para o seu pai lá que você vai aprender sobre Sócrates hoje, ele vai achar que é aquele jogador lá da seleção brasileira lá em 1900 antigamente, mas não é esse cara, tá? Então fique esperto aí, ok? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida aqui do conteúdo da aula passada, que foi a aula 3, tá? Veja, lá na aula 3, a gente falou lá de dos sofistas, lembram lá que a gente conversou um pouquinho sobre os sofistas? Tá? Então vamos relembrar bem rapidinho aqui quem eram os sofistas. Os sofistas eram professores ambulantes que ficavam viajando de cidade em cidade grega, ensinando o quê? A arte da retórica. Isso muito bem. Você lembra o que é retórica? Retórica é a habilidade de dominar o discurso, né? O discurso falado. Tá? Nós vimos lá que os sofistas eles ficaram muito conhecidos principalmente na Grécia e eles tiveram uma importância, uma influência significativa na questão da participação política grega, que era uma democracia direta. Tá? Nós vimos lá os nomes de alguns sofistas e de uma maneira assim bem rapidinha a gente viu um pouquinho lá uma síntese do pensamento de cada um deles. Tá? Lembram disso? Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Na aula de hoje, como eu já falei para vocês ali, o nosso tema hoje é Sócrates. Com certeza você já deve ter ouvido falar, mesmo que você nunca tenha estudado filosofia, você já deve em algum momento ter ouvido falar desse personagem, desse filósofo chamado Sócrates. Né? Ele compõe aí um grupo, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles compõem aí um grupo de pensadores que a gente vai chamar aí de pensamento clássico. Tá? Depois a gente vai falar em outras aulas um pouquinho mais sobre esses outros pensadores. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês uma pequena síntese da vida de Sócrates. É claro que é muito mais extenso do que isso, eu estou colocando aqui apenas um pequeno resumo. Tá? Então vamos lá. Sócrates, ele nasceu ali aproximadamente entre os anos de 470 e 469 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia. Morreu em 399 a.C. O pai dele era um escultor. O pai dele trabalhava com mármore, sabe? Ele fazia, sabe aquelas grandes colunas de mármore que a gente vê lá nos filmes lá que tem na Grécia Antiga? Então o pai dele trabalhava como escultor lá, esculpindo aquelas colunas. E a mãe dele era parteira, tá? Então ele é filho de um escultor e de uma parteira. Ele não deixou nada escrito, tá? Não existe nenhuma obra conhecida com a autoria, com a assinatura de Sócrates. Nós sabemos de Sócrates a partir aí das obras de seus principais discípulos, como Platão, por exemplo. Né? Na maioria das obras de Platão cita Sócrates em suas obras como um de seus personagens. Né? E Sócrates é para a filosofia tão enigmático quanto Jesus Cristo é para o cristianismo. Tá? Durante algum tempo, alguns historiadores até em um determinado momento aí, chegaram até a duvidar da própria existência de Sócrates, né? Mas na maior parte do tempo nós sabemos que
a pessoa, né, Sócrates, ele existiu pelo testemunho aí dos seus discípulos, tá? Então, em linhas gerais, esse os principais pontos aí da vida de Sócrates. Alguns historiadores, algumas pessoas que estudaram a vida de Sócrates com um pouco mais de profundidade, vão dizer que Sócrates era a família de Sócrates era uma família muito pobre, assim. Ele não vem de uma nobreza, assim. Ele tinha uma vida muito simples, né? Alguns autores vão dizer que é muito provável que durante ao menos parte da sua vida ele tenha sido analfabeto, né? E ele acabou despontando aí no mundo grego como um dos principais intelectuais aí na filosofia e também com a contribuição em diversas áreas, tá? Antes de continuar, deixa eu perguntar para você sabe o que é um oráculo? Pensa aí, o que é um oráculo? Eu vou dar aí 30 segundinhos para você pesquisar, se você tiver acesso agora. Se não, tudo bem, você aguarda aí que a gente já vai conversar mais sobre isso. Mas se você tiver como, eu vou dar 30 segundinhos agora aí para você dar uma pesquisadinha bem rápida aí o que é um oráculo, tá? Pensa aí. E aí, pensou? Não deu tempo, né? Mas não tem problema. Veja, essa é uma foto do oráculo de Delfos, né? Que fica lá, óbvio, né, na cidade de Delfos, lá na Grécia. É claro que essa é uma foto moderna, né? Na Grécia clássica, este oráculo ele era diferente, né? Ele tinha uma arquitetura completa, né? Enfim, claro que ao longo aí dos séculos, do milênio, ele foi sofrendo aí com as ações do tempo. E essa é uma foto aí contemporânea do oráculo de Delfos. Eu encontrei na internet, até compartilhando com vocês aqui, uma reportagem que saiu lá numa revista sobre o que era o oráculo de Delfos. Tá? Talvez esse textinho aí não esteja completamente legível para você, mas a gente vai ler junto aqui, não tem problema, tá? Não se preocupa não. Então, a manchete da reportagem é assim: o que era o oráculo de Delfos? Tá? Numa espécie de transe mediúnico, o oráculo pronunciava as respostas em versos semelhantes aos usados nos poemas Ilíada e Odisseia de Homero. Tá? Vamos explorar um pouquinho mais essa reportagem aqui. Então vamos ler junto lá. Se você não estiver conseguindo ler, se não está legível para você, eu vou ler para você aqui. Tá? Então a reportagem diz assim: era o mais importante centro religioso da Grécia Antiga. Entre os séculos 8 a.C. e 2 a.C., ele foi muito procurado por pessoas que supostamente recebiam previsões sobre o futuro, conselhos e orientações. A cidade de Delfos era a sede do principal templo grego dedicado ao deus Apolo, em cujos subterrâneos funcionava o famoso oráculo. Na mitologia, o local pertencia originalmente a Gaia, divindade que representa a Terra, e era guardado por sua filha, a serpente Piton. Os deuses Apolo, associado ao dom da profecia, o deus Apolo, associado ao dom da profecia, teria assumido o controle do lugar após matar a serpente, que caiu numa fenda do solo e teria entrado em decomposição, passando a emitir vapores intoxicantes. Os gregos acreditavam que quando uma sacerdotisa, uma mulher de vida irrepreensível, escolhida entre as camponesas,
inalava tais gases, ela tinha seu espírito possuído por Apolo, que fazia as profecias por meio dela. A forma mais conhecida de consulta consistia em fazer uma pergunta à sacerdotisa conhecida como Pythia. Tá? Então, voltando lá naquela perguntinha anterior lá, agora você já sabe o que é o oráculo. Sobretudo, o oráculo lá no sentido grego, né, no mundo grego antigo. Então, o oráculo era um local onde as pessoas iam para tentar fazer previsões sobre o futuro. Tá? Então, quando o cidadão, quando a pessoa queria tomar uma decisão muito importante, assim como hoje, as pessoas costumam procurar as cartomantes e vários outros mecanismos aí que o mundo esotérico acredita como sendo forma aí de prever o futuro, né? Eles acreditam que isso é possível. Então, lá no mundo grego também existia uma forma de fazer isso, que eram os oráculos. Né? Haviam vários oráculos aí, mas um dos oráculos mais famosos aí é o oráculo de Delfos, que é esse que o professor está colocando na foto aí para você. Tá? Então, depois, se você quiser, a reportagem ela não acaba aqui, tá? Tem mais um trechinho da reportagem lá. Depois, se você quiser, você pode acessar o site ali, procurar pela manchete ali, se você quiser ler a reportagem completa, tá? Selecionei aqui apenas um trecho, só para você entender o que era o que é um oráculo, tá? Lá no oráculo de Delfos tinha uma frase escrita lá, em uma das entradas do oráculo lá, conhece-te a ti mesmo. Tá? Essa é uma das frases aí que depois ela associada, né, ao pensamento socrático, né, mas era já uma frase bastante famosa, bastante utilizada na época, lá registrada na porta do oráculo, lá, conhece-te a ti mesmo. Tá? Veja, Sócrates, nós vimos lá que ele não era assim exatamente um nobre, ele não era uma família assim com muito dinheiro. Nós vimos que o pai dele era um escultor, a mãe dele era uma parteira, e durante parte da vida, inclusive, ele foi analfabeto. Ele tinha um amigo de nome Querofonte. Tá? E Querofonte, certa vez, ele ficou assim, muito curioso, né, em tentar ter aí algumas previsões do futuro. Né? Então, o que ele faz? Assim como a maioria dos gregos da época, ele procura um oráculo, e ele vai justamente no oráculo de Delfos, ele faz uma pergunta ao oráculo. Né? A pergunta que o Querofonte faz ao oráculo é: quem é o homem mais sábio da Grécia? É isso que ele pergunta para o oráculo. Quem é o homem mais inteligente? Quem é o homem mais sábio da Grécia? E eu aposto que você deve estar aí suspeitando qual é a resposta do oráculo. Você sabe? Pensa aí. Adivinha só o que o oráculo respondeu? O oráculo respondeu que o homem mais inteligente da Grécia era Sócrates. Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E aí, Querofonte fica surpreso, né, com a resposta do oráculo, e imediatamente, quando ele retorna a Atenas, pelo caminho ele encontra Sócrates, e ele fala: Sócrates, preciso falar com você. Por quê? Preciso te contar uma coisa. Eu acabei de vir agora aqui do oráculo, e eu perguntei pro oráculo quem era aí o cara mais inteligente da Grécia, e o oráculo está dizendo que é você. Você é o cara mais sábio da Grécia. E Sócrates automaticamente fica... Imagina, eu sou filho de um escultor, de uma parteira, eu não posso ser o cara mais inteligente da Grécia. Né? Então Sócrates entra num estado aí, ele fica muito perplexo com isso, né? E ele fala: não, eu não posso ser o homem mais sábio da Grécia. Então ele começa a buscar as pessoas
né, os homens, os professores, as pessoas que eram, na Grécia daquele tempo, tidas como sábias, né, e para que Sócrates constatasse, que provasse para ele mesmo que ele de fato não era um sábio. Sábio eram aquelas pessoas lá. Então ele foi indicado, né, indicaram para o Sócrates, assim, ele conversou com vários professores, com alguns sofistas, como eu disse, com pessoas que eram consideradas sábias na época, e para que ele provasse para ele mesmo que ele não era um sábio. Quem era sábio eram aquelas pessoas que todos reconheciam, que todos diziam como sendo verdadeiramente sábias. Tá? E Sócrates, ele percebe uma coisa, ele começa a perceber que cada vez que ele fala com um desses professores, cada vez que ele fala com uma dessas pessoas assim que são notadamente reconhecidas em Atenas como sendo pessoas sábias, ele começa a perceber que, na verdade, essas pessoas elas estão repetindo um conhecimento que elas aprenderam e que elas não possuem necessariamente uma sabedoria, uma inteligência, elas apenas repetem aquilo que elas decoravam a partir dos livros. Tá? E isso deixa Sócrates um pouco decepcionado, né? E Sócrates nos ensina muito sobre isso também, né? O que é uma pessoa inteligente? Será que o fato de você ler vários livros, isso por si só torna você uma pessoa inteligente? É claro que colabora, né? É uma ferramenta importantíssima. A leitura, através da leitura, nós desenvolvemos a nossa capacidade de escrita, a nossa capacidade da fala, né? E ela é muito importante. Todos nós devemos ler. No entanto, a habilidade e inteligência, alguns especialistas aí vão dizer que a inteligência requer um pouquinho mais. A inteligência requer a articulação dessas habilidades. Eu posso ler muito. Agora, é muito provável que, para que eu seja considerado uma pessoa inteligente, eu saiba utilizar esse conteúdo, né, de uma forma prática ou não. Né? E Sócrates começa a perceber que, na verdade, grande parte daquilo que esses estudiosos, sábios, professores, até mesmo alguns sofistas, né, com quem ele conversou, na verdade não eram pessoas, na opinião de Sócrates, necessariamente inteligentes. Elas apenas tinham um conhecimento acumulado que vinha dos livros e elas repetiam esse conhecimento. Tá? Imagina, por exemplo, se para vir aqui ter essa conversa com vocês agora, eu simplesmente decorasse o texto do livro e chegasse aqui agora, eu ficasse recitando o texto do livro que eu decorei. E cada vez que você me fizesse uma pergunta, eu daria sempre a mesma resposta, que é o trecho que eu decorei do livro. Você ia achar isso estranho, não ia? Então, Sócrates também pensou dessa forma. Ele fala, não, mas não é possível. E o Sócrates um dia resolve conversar com o pai dele, que era escultor, né? E Sócrates pergunta para o pai dele, pai, você é escultor há quantos anos? Aí Sócrates fala, há muitos anos, né? Fiz isso essa minha vida toda. E ele descobriu que no ofício de ser escultor, o pai dele fazia o seu trabalho sempre da mesma forma. Que a experiência nesse trabalho acumulada com o passar do tempo não trouxe ao pai dele novas habilidades naquela arte. Tá? Então, Sócrates, à medida que ele vai entrando nesse universo do conhecimento, enquanto mais ele descobre coisas, mais ele chega à conclusão de que nada ele sabe. Né? Então, a famosa
frase aí atribuída a Sócrates, né, só sei que nada sei. A gente pode atribuir, se você conversar aí com o professor da sua escola, ele pode trazer outras contribuições para essa frase aí. Inúmeros autores desenvolvem aí uma série de teses a partir dessa frase, né, só sei que nada sei de Sócrates. Eu prefiro resumir dessa forma. Né? Foi à medida que Sócrates foi entrando nesse universo do conhecimento, ele descobriu o quanto ele não sabia e o quanto ele ainda precisava saber. Tá? E o que Sócrates faz, na verdade, é empreender uma verdadeira busca aí, no sentido de compreender essas questões. Nós vimos lá, na aula 1 e na aula 2, que no primeiro momento a gente tentou entender o universo à nossa volta recorrendo à consciência mítica. Lembra disso? Depois nós vimos lá que os primeiros filósofos, eles haviam já abandonado a consciência mítica e eles migraram então para a consciência racional, né, ou consciência filosófica, abandonando o mito. Né? E depois nós vimos lá, e o foco passou a ser então os elementos da natureza. Nós vimos que lá com os sofistas, o foco também deixa de ser o mito, deixa de ser os elementos da natureza e passa a ser quem? O homem. Tá? E com Sócrates nós temos aí também uma outra forma de pensar. Sócrates traz várias contribuições para a filosofia, mas eu quero fazer um recorte aqui de apenas uma delas. Sócrates se dedica a entender a seguinte questão: qual é a essência do homem? Você sabe o que é a essência? Será que você sabe o que é a essência? Então, aqui, ó, vou dar 30 segundinhos aí para você fazer uma pesquisa bem rápida aí sobre o que é a essência. Dá uma olhadinha aí, bem rapidinho. E aí, pesquisou? Garoto. Vamos lá, então. Olha só. A gente já vai falar o que é essência, tá? Você já se fez essa pergunta? Quem é você? Quem é você? Aí você vai me dizer assim: eu sou o João. Mas eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei: quem é você? Eu sou o filho do José e da Maria, mas eu não perguntei o nome do seu pai e da sua mãe. Eu perguntei: quem é você? Eu sou aluno, sei lá, sou aluno lá do Colégio Pedro Macedo, mas eu não perguntei aonde você estuda. Eu perguntei: quem é você? É difícil, né? É difícil para a gente pensar quem somos nós. Então veja, a essência é a principal parte de nós. É aquela parte mais importante. É a parte primordial de nós. Tá? Então, o que é muito difícil, né? Cada pergunta dessa que você tenta responder, quem é você, sem citar o seu nome, quem é você sem citar o seu pai, a sua mãe, quem é você sem citar a sua ocupação, sem citar seus amigos, sem citar o que você faz. Cada camada dessa que a gente vai, dessa cebola existencial, cada camada dessa que a gente retira é um passo que nós damos aí na direção de entender quem somos nós. Cada camada dessa que nós retiramos é um passo a mais que nós damos na direção de nossa própria essência. Tá? Então você veja que Sócrates começando aí, ele já começou com uma questão muito difícil. Tá? E depois de muito refletir, depois de muito pensar, né, Sócrates concluiu então que a essência do homem é a sua própria alma. Isso mesmo, isso que você está lendo aí.
Sócrates concluiu, então, repetindo, que a essência do homem é a sua própria alma. Se a gente retirar todas aquelas camadas da cebola lá que a gente estava conversando antes, né, o que sobra é a nossa alma. Tá? Então, segundo Sócrates, a nossa alma é a parte mais importante de nós. Agora veja, o que Sócrates entende por alma? Não vamos confundir aí isso com o que as religiões ensinam. Aí. Não estamos falando de alma aí no sentido puramente religioso, né? Mas o Sócrates, ele no sentido socrático, a alma ela é a sede da nossa capacidade pensante e eticamente operante. Tá? Vamos ver de novo, vamos tentar entender isso? Então, a alma, segundo Sócrates, é a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante. Tá? A alma é onde reside a nossa razão. Tá? Então, a alma, na visão socrática, repito, ela é a parte mais importante de nós. Tá? Se a alma é a parte mais importante que nós temos, no sentido socrático, é natural, na visão de Sócrates, que a gente deva cuidar dela. Tá? Então, para Sócrates, a gente deve se preocupar muito mais em cuidar da nossa alma do que cuidar do nosso corpo. Tá? Porque a nossa alma é a parte mais importante. Tá? Mais importante do que o próprio corpo. Tá? E Sócrates defende a seguinte tese. O homem usa como instrumento seu corpo, mas o que ordena o corpo é a sua psique. Psique é a palavra grega para alma. Tá? E aí depois nós temos, por exemplo, ciências como a psicologia. O que é a psicologia, né, no sentido grego? É o estudo da alma, né? Mas não alma no sentido religioso, alma no sentido da nossa capacidade pensante e eticamente operante. Tá? E que na visão socrática aí é a parte mais importante de nós. Então agora você já aprendeu mais uma palavrinha grega aí, que é a palavrinha psique, né, que significa alma. Tá? Logo, a partir disso, veja, olha só. Se a parte mais importante de nós é a nossa alma é a nossa essência, na visão socrática, e nós temos que cuidar dela muito mais do que nós cuidamos com o corpo, é natural, então, que Sócrates desenvolva um tipo de ética. Tá? A gente deve ter uma vida voltada para Sócrates nesse sentido, dos cuidados com a alma. Então, a gente deve buscar situações, pessoas, conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento da nossa alma. Isso é muito mais importante, eu repito, do que cuidar do corpo. Tá? Então, a ética socrática ela é baseada em alguns pilares que eu fiz esse esqueminha para mostrar para vocês aqui. Tá? A virtude do homem é aquilo que faz com que sua alma seja boa e perfeita. O que isso quer dizer? Logo de cara, isso nos fornece uma informação sobre Sócrates. Sócrates acredita, Sócrates defende que a nossa alma ela é, por natureza, boa e perfeita. Tá? Caso, né, e para que a gente possa melhorar ainda mais, para que a nossa alma seja ainda mais boa e ainda mais perfeita, nós temos então, nós devemos aprimorar esse processo esse processo de busca pela perfeição, né? E o Sócrates vai dizer que a gente consegue fazer isso através da busca pelo conhecimento. Então, na ética socrática, tem duas grandes coisas que a gente precisa fazer na vida: buscar o conhecimento e evitar os vícios. Ok? Os vícios é aquilo que corrompe a nossa alma. O vício é aquilo que impede que a nossa alma seja boa e perfeita. Então, a nossa obrigação como seres humanos, na visão socrática, é buscar o aperfeiçoamento
da alma através da busca pelo conhecimento e evitando os vícios. Tá? E agora você vai aprender uma outra palavrinha grega nessa alma, que você já aprendeu psique, que significa alma. Agora a gente vai aprender uma outra palavrinha em grego ali, areté, que significa virtude. Então, a ética socrática é uma ética do desenvolvimento da areté. Nós precisamos buscar a areté para a gente poder desenvolver uma alma boa e perfeita. Então, são exemplos de areté no sentido socrático. Sabedoria, a justiça, a fortaleza, a temperança. Tá? Isso são virtudes que também são tipos de conhecimento. Tá? E que Sócrates vai chamar também esses tipos de conhecimento de ciência. Tá? Então, sintetizando aqui, resumindo, na ética socrática, duas grandes coisas que a gente tem que fazer na vida: buscar o conhecimento e evitar o vício. Tá? Você entendeu isso? Será? Até aqui? Ok? Tranquilo? Então faz joinha assim. Isso, estou vendo, estou vendo aqui. Tá? Veja, olha só. No entanto, apesar disso, algumas pessoas, nós todos, né? Nós cometemos erros. A gente sabe que ao decorrer da vida a gente erra. Às vezes a gente faz coisa errada, às vezes a gente pisa na bola, né? Agora, se a minha alma é boa e perfeita, como Sócrates ensina, por que eu erro? Por que eu cometo alguns enganos? Por que eu faço coisa errada? Né? Então Sócrates vai dizer assim, o homem, na maior parte do tempo, ele erra por ignorância. Ele não erra voluntariamente na visão socrática. Assim. Na visão socrática, eu não vou fazer coisa errada porque eu simplesmente quero. Eu estou fazendo algo errado porque eu ainda não aprendi as virtudes. A partir do momento que eu aprender as virtudes no sentido socrático, então eu já não erro mais, porque agora eu já sei o que é bom. Tá? Então a síntese da ética socrática, né, o resuminho da ética socrática é mais ou menos isso. Buscar o conhecimento, evitar os vícios, e buscando o conhecimento e evitando os vícios, nós não erramos. O homem não erra voluntariamente, ele erra por desconhecimento, por ignorância. Tá? A expressão mais importante da alma, né, da psique do homem, é o autodomínio. Tá? Então, só que você vai dizer assim, um homem que se deixa levar pelos vícios, ele não é um homem livre. Olha que legal. Um homem que se deixa levar pelos vícios, ele não é um homem livre na visão socrática. Tá? Então, quando que eu sou livre na visão socrática? Como é que nós usufruímos da nossa liberdade? Quando nós conseguimos atingir o autodomínio. Ok? Tá? Eu tô de dieta e eu não quero tomar sorvete. Isso é autodomínio. Tá? Agora, você não quer tomar sorvete, mas você passou na porta da sorveteria, você está vendo alguém tomar sorvete, e aquilo vai dando uma vontade, aí você não aguenta, vai lá e sucumbe à sua vontade de tomar um sorvete. Então, segundo Sócrates, você caiu no vício. Né? Você não atingiu ainda o seu estado de plena liberdade, que é o autodomínio. Tá? Então, a psique humana, ela tem o seu auge quando a gente quando nós conseguimos dominar os nossos vícios. Tá? Então, como eu já expliquei ali para vocês, a nossa liberdade consiste em a gente dominar os vícios por meio da razão. Tá? Por meio da razão. Isso é uma tarefa difícil, né? Nós encontramos aí tantas pessoas no dia a dia, aí,
no cotidiano, que tem dificuldade, né, com o autodomínio, o comer, o beber, né, o celular, né, quanto tempo, né, às vezes na sala de aula a gente fala para o aluno: não utilize o celular, e a maioria das pessoas estão lá no celular. Então, segundo Sócrates, cada vez que você é viciado em alguma coisa, você não é mais livre. Tá? E que a busca pela virtude tende a gente aí a atingir esse autodomínio. Legal, né? Tem muitas coisas que a gente pensa assim por isso que é importante a gente sempre ler, tá? Principalmente assim os pensadores clássicos, né? Às vezes tem gente que fala assim: professor, por que eu tenho que ler um livro de um cara que viveu há 3 mil anos atrás, né? Isso, sabe por que é importante a gente ler esses caras? Porque às vezes nós temos dificuldades no nosso cotidiano que eles já responderam lá no passado, e às vezes a gente acha que nós estamos reinventando a roda e já existe uma solução, né, para alguns problemas, né? E Sócrates, lá naquela época, ele já falava dessa preocupação das pessoas em relação aos vícios, né, aos vícios do corpo, né? Então a ética socrática é legal, né? Sem querer, a gente, no dia a dia aí, a gente vê elementos da ética socrática, tá? Ok? Tranquilo? Até aqui sossegadinho? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, olha só. Uma frase aí interessante atribuída a Sócrates. Para mim, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz. Ao passo que o injusto é infeliz. Então, se você perguntar para Sócrates assim: Sócrates, como é que eu faço para ser feliz? Sócrates vai dizer assim: exerça as suas virtudes. Simples assim. Tá? A gente já viu lá em alguns slides anteriores o que são exemplos lá das virtudes, né? A palavra grega para felicidade é eudaimonia. Tá? Então, talvez você, nos livros aí, a hora que você estiver lendo alguma coisa e você encontrar a palavrinha lá, eudaimonia, então você agora já sabe que isso significa felicidade. Tá? Ok? Veja, Sócrates não fala só sobre alma, sobre virtude, sobre vícios, né? Ele fala também sobre política. No campo da política, ele traz aí a sua contribuição. Na política, o Sócrates era contra a democracia aristocrática de Atenas. Então, na opinião de Sócrates, aquele modelo democrático que estava surgindo lá em Atenas não era um modelo ideal, muito provavelmente porque Sócrates acreditava que aquele modelo de democracia excluía pessoas. Tá? Então, Sócrates vai dizer que aquele modelo da aristocracia ateniense aquele modelo da democracia ateniense era um modelo aristocrático e que ele não defendia, ele não gostava. Na opinião de Sócrates, o filósofo seria o perfeito governante do Estado. O filósofo, o cara que se dedica aí a um pensamento racional, rigoroso, criterioso, né, seria a pessoa mais adequada para governar o Estado. Tá? É claro que essa opinião de Sócrates não agradou muita gente na época. Tá? E por questões óbvias. Né? Imagina que em Atenas eles estão ali constituindo, né, o primeiro modelo democrático, tem muita gente interessada em assumir o poder. Né? Historicamente, grandes conflitos na história da humanidade aconteceram em função do poder, e Sócrates chega lá justamente criticando esse modelo. Tá? E Sócrates nos ensina também uma coisa muito bacana. Se você quiser arrumar muitos inimigos, é só você falar a verdade. Você vai arrumar muitos inimigos. E em Atenas
não foi diferente. Sócrates arrumou muitos inimigos. Tá? Muita gente, em razão dessa percepção política de Sócrates, né, enfim, ele ficou notadamente conhecido como um sábio. Ele acabou atraindo pessoas para perto dele, principalmente jovens, e ele já estava vendo aí como ele já estava sendo visto aí como uma pessoa perigosa para o modelo político, né, que se queria instalar em Atenas naquela época, tá? Então, tem um livro muito legal de Platão chamado Apologia de Sócrates. Tá? A palavra apologia significa defesa, então a defesa de Sócrates. Nesse livro, Platão descreve como foi esse processo da morte de Sócrates. Tá? 3 cidadãos atenienses, né, acusaram Sócrates de ter cometido alguns crimes e levaram então Sócrates até os tribunais. Né? Os 3 acusadores, aí, Licon, Ânito e Meleto, né, foram os 3 acusadores de Sócrates. Mas qual era a acusação que eles sustentavam? Foram 3 acusações. A primeira, não acreditar nos costumes e nos deuses gregos. A segunda, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades. E 3, corromper jovens com suas ideias. Tá? Dependendo do livro didático que você tiver aí na sua escola, ou em qualquer outro material, até mesmo na internet, você pode encontrar essas acusações elaboradas de uma forma diferente, tá? Mas com outras palavras, eu quis dizer. Mas essencialmente o conteúdo, a mensagem é essa, tá? E a partir dessas 3 acusações, Sócrates ele foi levado a um tribunal, né? Onde ele mesmo retoricamente realizou a sua defesa. Ao final, Sócrates foi considerado culpado pelos crimes que lhe foram imputados, e ele precisa escolher então uma forma de ele cumprir a pena, né? E das opções que foram oferecidas a Sócrates, ele escolheu a pena de morte, tá? Que era ele se recusava, ele entendeu, e Platão explica isso na Apologia de Sócrates, ele entendeu que se ele aceitasse qualquer outra opção, ele estaria assumindo uma culpa. Tá? Então, no ano de 339 a.C., Sócrates é condenado à morte por envenenamento. Ele recebe um cálice com um veneno chamado cicuta. Tá? E na obra, lá, Apologia de Sócrates, Platão chega até a comentar lá que eles chegaram até a pensar numa forma assim, de resgatar Sócrates da cadeia, tal, mas ele se recusa completamente. Tá? Então, na obra, Platão descreve como que teriam ocorrido ali os últimos momentos de Sócrates. Ele bebe o cálice, ele caminha alguns minutos pela cela, gradativamente vai adormecendo as pernas, os membros, né, enfim, e Sócrates morre. Tá? E com isso aí, uma das mentes mais brilhantes aí do mundo ocidental. Eu não falei nessa aula sobre o método socrático, porque nós já abordamos lá na aula 2, então se você quiser dar uma revisadinha lá no método socrático, tá? Então, fechando a aula de hoje ali com uma tela do pintor francês Jacques Louis, de 1787, onde imortalizou nessa obra, nessa pintura, né, a morte de Sócrates. Tá? Então, pessoas, olha só, para a gente encerrar essa aula. Essa aula a gente aprendeu um pouquinho hoje sobre Sócrates. Nós aprendemos que para Sócrates, a essência do homem é a sua própria alma.
ética socrática, buscar o conhecimento, cultivar as virtudes e evitar o vício. Tá? O homem feliz é o homem que pratica as virtudes. O homem erra por ignorância. E o filósofo é o cara mais preparado para governar o Estado. Tá? Então essa foi uma síntese, isso é o que precisa ficar da aula de hoje. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.